galera Sofia, mais uma aula de história, hoje Primeira Guerra Mundial. Bom, como essa trincheira, nós vamos aqui tratar de um dos momentos históricos mais importantes do século XX. A gente já falou, né, Primeira Guerra, e o que ela significa para o mundo ocidental. Bom, pessoal, para começar, a gente não pode chegar já falando do que tinha na guerra, das suas tecnologias e dos conflitos. A gente tem que entender o cenário político de um século antes, do século XIX. Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe que aconteceu de 1914 a 1918. Mas, para chegar até ela, muitos acontecimentos políticos foram feitos. Indico para vocês o livro chamado Os Sonâmbulos. Neste livro, vocês vão ter um pouco mais de informação sobre, um pouco mais não, na verdade, um universo de informação que não é geralmente passado nas escolas, sobre como a Primeira Guerra Mundial de fato aconteceu. Para vocês terem uma noção, todos nós aqui acreditamos, quando somos mais jovens, que a Primeira Guerra Mundial ela acontece por quê? Por um nacionalismo muito forte dos países europeus e pelas disputas imperialistas por riquezas. Bom, isso é uma meia-verdade. No livro vocês vão perceber que a Primeira Guerra Mundial ela tem muito mais a ver com acordos políticos e péssimas decisões do que simplesmente com motivos genéricos. Não é possível explicar a Primeira Guerra Mundial, anotem bem isso, simplesmente falando que havia um nacionalismo exagerado de alguns países, tá bom? Bom, então, baseado no livro Sonâmbulos, a gente pode perceber que a guerra ela não é simplesmente essa ideia de nacionalismo e de imperialismo. São vários contextos, várias vontades de diversos países que acabaram se misturando ao longo dos anos, principalmente na primeira metade do século XX, mas ao longo do século XIX também. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender, que é bem didático, cai em muitos vestibulares e Enem, é a Guerra Franco-Prussiana. Como nós já vimos em aulas sobre este período, a unificação da Itália e da Alemanha são fundamentais. A unificação da Alemanha termina com essa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha consegue ganhar territórios da França, Alsácia e Lorena. Nesta guerra, o revanchismo francês, que nós chamamos, começa. Lembrando, isso é um motivo genérico que nós sempre aplicamos, mas é importante. Por quê? Porque esse revanchismo francês vai se transformar em uma diplomacia frágil entre esses países. Outra coisa fundamental para nós entendermos também é por que a Alemanha unificada poderia causar algum problema para a Europa? Simples. Por ser um país bem ambicioso, com muita vontade de crescer, a Alemanha começou a correr atrás de mercado consumidor. E isso já tinha dono. Principalmente nas colônias da África e da Ásia, onde países como a Inglaterra e a França já dominavam a matéria-prima e também o mercado consumidor desses locais. Pensando por este ângulo, pessoal, é simples a gente presumir então que a culpada de tudo é a Alemanha. Verdade ou não? Claro que não. A verdade é que não existe um culpado para a Primeira Guerra Mundial, e isso é importante que vocês saibam. É um conjunto de fatores, como eu já disse várias vezes. É necessário entender então que a Primeira Guerra tem outros motivos, como por exemplo, os motivos sérvios. A Sérvia, que todos nós sabemos que vai ser fundamental nos acontecimentos de 1914, já vinha desde muito tempo tratando assuntos nacionais com uma intensidade muito grande, como por exemplo a ideia de um eslavismo, né? Juntar todo o povo eslavo condensado em um só país, uma grande Sérvia, como ela chamava. Isso vinha desde o século XIX. Por quê, pessoal? Contextualizando novamente. Após a derrota de Napoleão, o cenário europeu, como nós sabemos, mudou graficamente. Como nós podemos observar, o cenário aqui colocado vai nos mostrar a principal característica da divisão antes e depois de Napoleão na Europa. Bom, pensando isso, vamos lá. O que acontece então quando vários países que estão surgindo com políticas muito específicas, próprias, diferentes uns dos outros, se encontram? Nada. A paz reinou sim na Europa até 1914. Alguns dizem que foi uma paz forçada, uma paz armada, pela quantidade de armamentos produzidos naquele período. Outros dizem que não, era a tentativa necessária para se manter a ordem dentro da Europa. O que nós sabemos que, no fim das contas, nós vamos ter este conflito que matou mais de 15 milhões de pessoas, e isso é muita gente, né, pessoal? Bom, pessoal, então a crise dos Balcãs aconteceu. O que é essa crise? Ela é um conjunto de interesses diferentes de países como, por exemplo, a Sérvia. Se vocês olharem no mapa, a Sérvia fica nessa região dos Balcãs, e essa região ela é fundamental para a Sérvia porque lá tem o que ela chama de povos eslavos. A Sérvia, para crescer, ela precisava de mais pessoas e mais território. E qual que era o argumento máximo dela? Unificar todos os povos eslavos em uma grande Sérvia.
Pensando por esse lado, a Áustria-Hungria, que já era um grande império, ao anexar a Bósnia-Herzegovina, entrou diretamente em conflito com a Sérvia. Por quê? Os sérvios já queriam a Bósnia-Herzegovina por ter uma quantidade grande de eslavos. Pensa comigo agora, essa crise só tinha a crescer, só tende a crescer. Por quê? No momento em que a Áustria passa a anexar a Bósnia-Herzegovina, ela cresce mais e ela atrapalha os planos da Sérvia. Outros países vão entrando em jogo também. Já na década de 10, o Império Otomano vai entrar em conflito com o que a gente chama de Liga dos Balcãs, ou Liga Balcânica, que é um conjunto, entre outros, Sérvia, Grécia, e esses países vão entrar em conflito pela sua liberdade. O Império Otomano, que já vinha se enfraquecendo desde o século XIX, queria mais territórios. Ou seja, nós já estamos chegando perto da Primeira Guerra Mundial e o conflito, a tensão é cada vez maior. Só que aí que tem um grande detalhe que todo mundo esquece. Nenhum país, por excelência, quer o conflito iminente total. Ninguém esperava uma guerra do tamanho que foi. Na verdade, muitos políticos bem intencionados tentavam resolver os problemas, só que tinham que conciliar também os interesses nacionais. Por isso era tão difícil mexer essa colmeia que era a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Que era o contexto antes da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, a crise dos Balcãs se estendeu até 1914. Até lá, o Império Otomano, o Império Austríaco e os países dos Balcãs, cada vez mais conflituosos entre si, culminaram naquilo que a gente já sabe muito bem, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Numa missão diplomática à Bósnia-Herzegovina para tentar resolver o problema com a Sérvia, que continuava crescendo, ele foi assassinado por um jovem membro de um grupo chamado Mão Negra, um grupo nacionalista que priorizava os interesses eslavos, ou seja, sérvios. Bom, pessoal, nós sabemos então que no momento em que o arquiduque é assassinado, a Primeira Guerra acontece. Por quê? A gente sabe que já existia a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Elas foram construídas desde o século XIX. Começa com a Tríplice Aliança, que é Áustria-Hungria, Itália e Alemanha. Essas três potências se uniram por quê? Por alguns motivos. O principal deles eram potências, Alemanha e Itália, novas, que precisavam se ajudar para conseguir alguma coisa nesse mundo imperialista, e a Áustria-Hungria também por uma afinidade com os alemães, além de outros acordos políticos, obviamente. Percebendo esse cenário político forte que acontecia, Inglaterra, França e Rússia vão fazer a mesma coisa. A diferença é que a Tríplice Entente, que é essa segunda que eu falei, ela vai ser formada ao longo de um tempo bem extenso e vai só se consolidar de fato já no século XX. Com essas alianças formadas, o que aconteceu? No momento em que o arquiduque é assassinado, a Rússia fica do lado da Sérvia, a Alemanha do lado da Áustria. Então nós já temos um conflito de proporções bem maiores. Logo em seguida, em cadeia, a França apoiava a Rússia, então ficou do lado da Rússia. E, ao mesmo tempo, a Itália apoiava a Alemanha. Logo, nós já temos, só falta uma peça para o quebra-cabeça, que é a Inglaterra. A Inglaterra, de fato, vai entrar no conflito após o começo dela. Qual que é o começo da guerra? É quando os alemães invadem a Bélgica. E no momento que eles invadem a Bélgica, que era neutra no conflito, a Inglaterra não permite que isso aconteça, considera uma atrocidade. Logo, nós temos o cenário das grandes potências formado aí. Bom, pessoal, a gente tem que se perguntar, como uma guerra tão grande matou tanta gente? Para começar a responder isso, vamos tentar entender o cenário político que estava acontecendo, né? Como o conflito já tinha começado, a Alemanha, que tomou a iniciativa, junto com a Áustria-Hungria, invadiu a Bélgica e depois foi para a França, o norte francês. Nisso, a Rússia, que era aliada da França, começou a atacar a Alemanha. Ela teve que dividir, então, a sua força, fazendo com que o conflito se tornasse cada vez mais violento e pegasse mais áreas. Faço uma observação aqui para que vocês entendam que as colônias dessas grandes potências também lutaram no conflito, e não só na Europa, houve guerra até no Pacífico. Mas isso já é uma aula para outro dia. Bom, pensando nisso, pessoal, vamos lá. Para uma guerra matar tanto, o que tinha de diferente? Se vocês pegarem, por exemplo, uma guerra da independência dos Estados Unidos e verem como as pessoas combatiam, parece até engraçado. Armas bem antigas, bem fáceis de se prever o movimento, mas ao mesmo tempo muito menos letais, né? E agora não, com a metralhadora, com a granada, com as armas químicas, com o próprio avião, nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas morrendo no campo de batalha. E é por isso que a gente divide a Primeira Guerra Mundial em duas partes.
No ano de 1914, nós temos a Guerra de Movimento, que foi uma guerra mais rápida de avançar e tomar territórios. Só que isso também gerava muitas baixas, né? Muitas pessoas morriam. E aí nós temos depois as famosas trincheiras surgindo. As trincheiras, pessoal, elas acontecem a partir de fim de 14 até 1918. E elas são caracterizadas por longos tempos dentro desses buracos, desses túneis e uma dificuldade muito grande de chegar ao inimigo. Entre as trincheiras tinha a famosa Terra de Ninguém, onde minas, entre outras armas, eram colocadas, causando mais terror ainda. Uma guerra que ninguém sabia o tempo de duração se tornava insustentável e interminável. Para que a gente entenda tenha uma pequena noção desse conflito, a gente tem que entender o seguinte: armas químicas nunca tinham sido usadas de maneira tão drástica e máscaras até para cachorros e cavalos foram utilizadas, de tão drástico que o negócio era. Agora é importante que a gente entenda que, além dessas armas, nós temos também pessoas, e as pessoas não simplesmente são máquinas de matar. Existem várias histórias bonitas de guerra, como naquela famosa história onde franceses e alemães, na época de Natal, pararam o conflito e começaram a festejar juntos. My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. O que facilitou uma trégua que depois se tornou quase uma amizade, né? Os generais, os comandantes, precisaram realocar essas pessoas para outras zonas de conflito. Então a guerra é feita por pessoas para pessoas. A gente não pode simplesmente estudar com frieza. Para isso eu recomendo um livro chamado O Diabo no Corpo, um romance que trata exatamente disso, de como o cenário da guerra pode trazer uma perspectiva política, sentimental, emocional totalmente inovadora, única, né? Como ela pode ser um plano de fundo para um romance proibido. Cito também para vocês o filme Glória Feita de Sangue. Esse filme é fundamental para que vocês assistam para entender como o joguete político de guerra pode acontecer. Como a perspectiva da guerra feita por soldados, ela às vezes não é o que parece. E para que vocês vejam uma das melhores cenas de trincheira de todos os tempos. Bom, pessoal, a guerra termina em 1918 e termina mal para os alemães. Por quê? No primeiro ano de guerra, a Itália sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente, fazendo um acordo secreto com os ingleses, deixando então a Áustria-Hungria e a Alemanha. Logo depois, os Estados Unidos e a Rússia trocam de lugar em 1917 e a Rússia sai da guerra para resolver seus próprios problemas nacionais. Nós temos então, no final da guerra, a grande potência Estados Unidos se tornando uma maior potência do mundo graças ao investimento que fez para os países da Tríplice Entente. Bom, pessoal, com o enfraquecimento da Alemanha e única potência que resistia ainda, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, ao ganhar a guerra, impôs duras penas à Alemanha. A gente tem que se perguntar por que só a Alemanha? Simples. A Itália tinha trocado de lado, certo? E a Áustria-Hungria se dissolveu em vários países. Logo, qual que era o alvo? A Alemanha. Grande potência, incomodava, e ela vai sofrer, entre várias punições, o famoso Tratado de Versalhes. Neste tratado, ela tinha o seu exército limitado, ela tinha que pagar tributos e devolver territórios. Tudo isso criou nos alemães uma palavra que a gente já usou nesse vídeo, o revanchismo. Agora esse revanchismo alemão vai ser elevado a um novo patamar, a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que não somente, mas extremamente importante para a gente entender os próximos acontecimentos históricos. Deixo vocês com essa mais uma aula de história. Muito obrigado a todos. Ok.